está a decorrer, não sendo de facto esse um impedimento. Ora bem, então, sobre esta questão que a Sandra referiu, a Sandra Rodrigues do SECO, a nossa gestora de formação, sobre o meu percurso, eu creio que muitos de vocês que aqui estão já me conhecerão. Portanto, eu sou formadora desde 1991, já sou aquilo que se costuma dizer, já sou idosa nesta área, mas paralelamente, ou antes de ser formadora, permaneci nas empresas durante 22 anos como diretora de marketing, comunicação e finalmente diretora-geral, e como tal tenho uma experiência de 22 anos em gestão de equipas, gestão de marketing, gestão de comunicação, gestão estratégica, operacional, etc. E em 2013, então numa empresa de tecnologias de informação, despedi-me e comecei um percurso próprio numa área um pouco diferente daquela que tinha abraçado até aí, embora seja uma área que tem a base, que é a base do humano e dos relacionamentos entre pessoas e equipas, que é aquilo que de facto a mim me estimula imenso em termos profissionais. Portanto, mantive a minha atividade como formadora, embora em áreas diferentes, porque eu até aí tinha sido sobretudo formadora na área da comunicação, do marketing estratégico, mas depois anteriormente eu não sou destas áreas comportamentais, na minha origem, sou licenciada em comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e tenho um MBA em marketing pela Católica. E depois é que, a meio do meu percurso profissional nas empresas, fui então fazer o mestrado em psicoterapia existencial no ISPA, porque já queria mudar aquilo que fazia, queria ter uma vida diferente da que tinha na altura nas organizações. E a seguir ao mestrado fiz então a minha certificação em coaching, uma certificação internacional em coaching das motivações e do comportamento humano, com uma vertente também muito focada nas organizações e na gestão, ou se vocês quiserem, naquilo que é o desenvolvimento das equipas. E dentro desse percurso todo, depois de complementar a certificação em coaching com o mestrado em psicoterapia, fui caminhando e fui fazendo outros acessórios, digamos assim, e aí também cheguei à PNL e a outras áreas que no fundo não vamos aqui referir, porque pronto, há as vantagens de nós já termos alguma idade e termos passado percursos já bastante variados, e há depois a desvantagem de já termos um currículo longo e, portanto, também não vos vou maçar com essa questão. Bem, na parte que nos toca aqui, da programação neurolinguística, eu utilizo a programação neurolinguística. Posso-vos dizer que, por defeito profissional, talvez, e é isso que gostava também que aqueles que daqui possam fazer o curso, que é um curso breve, é um curso de 9 horas, atenção que o curso que nós vamos ter não é uma certificação, digamos assim, é um curso onde vocês vão ficar a dominar e a saber e a conhecer as bases, mas também algumas técnicas de como é que nós, no fundo, usamos o que é a programação neurolinguística e como é que a podemos usar para alcançar objetivos, para alterar a forma como nós pensamos e, com isso, também alterar os resultados que obtemos, mas, de facto, não é, e alerto para isso, o curso é certificado, mas não é uma formação, não é uma certificação, ou seja, para uma certificação em PNL é algo que é bastante demorado ainda são alguns, pelo menos as certificações em PNL, que digamos assim, que têm alguma credibilidade e convém que tenham no mercado, não é? São coisas mais extensas em termos de tempo e que exigem prática.
Bem, passando então à frente, eu estou aqui a usar um ecrã paralelo, por isso é que de vez em quando olho aqui para o lado. E começaríamos, porque como eu não sei, a nível, e vamos ter pouca oportunidade para dialogar, pelo menos nesta fase, não sei quais são os vossos conhecimentos daquilo que é a programação neurolinguística, é importante fazermos aqui um ponto de situação e tentarmos perceber, de facto, para ficarmos todos no mesmo standard ou na mesma base de início, o que é então isso da programação neurolinguística. Vocês, claro que já procuraram e possivelmente alguns já fizeram alguma formação base nessa área. Eu simplifiquei ao máximo para podermos também, digamos, não entrar aqui muito conceptualmente em coisas muito aprofundadas. A programação neurolinguística, se nós, a coisa mais fácil ou mais simples que eu tenho de explicar é de facto que é uma estrutura de pensamento, não é? É uma estrutura de pensamento que está na base do comportamento humano e, no fundo, a programação neurolinguística vai tentar perceber, sendo ela uma estrutura de pensamento, como é que ela pode ser transformada. E é através dessa mudança da nossa estrutura de pensamento que, no fundo, vai gerar padrões e crenças dentro daquilo que é o nosso modo de estar na vida, a forma como nos relacionamos com os outros, que, no fundo, vai influenciar e ativar os nossos comportamentos, vai condicionar a nossa ação. A PNL, sendo algo que se mantém atual, já surgiu no século passado, portanto surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos. Os grandes iniciadores foram o Bandler, o Richard Bandler, e o John Grinder, embora hoje em dia nós sobretudo falemos do Bandler, mas efetivamente foram estes dois autores que, dando aulas na mesma faculdade, criaram este conceito. E, de facto, é um conceito que Bandler era especialista em matemática e computação, a seguir fez os seus estudos na área da psicologia, e o Grinder era professor de linguística, investigador também e especialista em gramática transformacional, que, no fundo, dentro da área da linguística, é a área que nos diz que é impossível não comunicarmos, e, no fundo, tudo é comunicação até o silêncio, e nós sabemos que sim, não é? E como é que, através desta ligação entre aquilo que é a nossa linguagem, que resulta também dos pensamentos que formulamos, porque a tal linguagem interior, aquilo que nós falamos do diálogo interior, e aquilo que nós verbalizamos, e como é que isso reflete, no fundo, a tal programação que é a base do nosso sistema de pensamento, como é que esse pensamento, que depois é verbalizado, altera os nossos resultados. Primeiro altera a forma como nós vemos a vida e a seguir acaba por alterar os nossos resultados. E foram estas duas grandes áreas do conhecimento que na origem criaram ou deram, digamos assim, base, suporte à criação da programação neurolinguística. Então, aqui para destrinçarmos estas três palavras que compõem a PNL, programação, já falamos, são os tais programas mentais que nós vamos criando ao longo da vida. Atenção, podem ser programas que nós temos consciência que os temos, mas podem ser também programas completamente inconscientes, que nós temos determinados raciocínios e pensamos de determinada forma, em permanência, mas no dia a dia não estamos a pensar, eu estou a pensar efetivamente isto, e isto trata-se de um programa mental ou de uma crença que eu tenho e que vem já do tempo quase desde que eu nasci. A questão base para a programação neurolinguística é que estes programas mentais que nós fomos instalando e que resultam em primeira linha da forma como nós fomos educados na sociedade em que nascemos, na família em que fomos criados, etc, 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 acabam por ser a base, a nossa estrutura e condicionar o nosso comportamento, a forma como nós agimos, mas também a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece, e reagimos também à interação com o outro, reagimos ao comportamento do outro.
E é por isso que, independentemente de ser uma ferramenta fantástica para nós nos auto... Eu não gosto muito da palavra análise porque vai para a análise psicológica e, portanto, eu não quero ir por aí. Mas, de facto, para nós percebermos e nos entendermos melhor, ou seja, quais são então esses padrões que eu dou como adquiridos e que influenciam o meu comportamento, mas que influenciam a minha relação com o outro e que, no fundo, muitas vezes estão a limitar a minha progressão, estão a limitar o meu sucesso, aquilo que vocês entendam, poder limitar, mas muitos deles eu já faço isso naturalmente, ou seja, e acho que de facto, ou considero que de facto, essa é uma das grandes mais-valias da programação neurolinguística, que é ajudar-nos a identificar os tais padrões, muitos deles opressores e limitantes, que nós vimos ativando ao longo da vida e que eles já são tão naturais para nós que já não damos por eles, mas de facto condicionam a forma como nós abordamos os problemas, as situações, como nós temos as nossas dinâmicas de interação e como nós, no fundo, alcançamos ou não, ou como é que nós fazemos para alcançar objetivos ou para ter uma vida, digamos assim, mais... e porque no fundo se trata disso, nós somos humanos e procuramos isso, não é? Uma vida mais saudável, sendo que essa vida mais saudável podemos estar a falar de uma vida com mais saúde, com mais prosperidade a todos os níveis, com mais felicidade, o que seja. Então, continua a ser muito atual esta questão da programação, porquê? E este link ou esta ligação àquilo que é a ciência da programação informática, porque à semelhança dos programas informáticos, ou de um programa informático, os programas mentais, os nossos programas mentais, podem também ser transformados, podem ser mudados. Eu, quando dou formação nesta área, costumo dizer que, de facto, não se deveria chamar programação neurolinguística, mas dever-se-ia chamar reprogramação neurolinguística. Mas pronto, é PNL, é Programação Neurolinguística. Então, de onde é que nos surge aqui a questão do neuro? Portanto, já percebemos que a programação se refere a todos aqueles programas mentais, inconscientes ou conscientes, que nós fomos acumulando e sistematizando ao longo da vida e que são o suporte daquilo que nós fazemos e são o suporte da forma como nós vemos o mundo e entendemos o que está a acontecer à nossa volta. Portanto, são programas, efetivamente. A parte da neurolinguística, programação neurolinguística, nós vamos dividir, vamos perceber porque é que há aqui esta questão do neuro e vamos perceber porque é que há aqui esta questão do linguístico. O neuro, efetivamente, é isso, tem a ver a palavra é mesmo essa, tem a ver com a neurobiologia do nosso cérebro, não há como fugir. Estes programas que nós sedimentamos, eles estão alojados a nível neuronal, isso é mesmo assim. Para os desprogramar, nós temos também de usar os nossos neurónios, temos que mexer nos ditos programas neuronais e ajudar os nossos neurónios, através da mudança daquilo que afirmamos, dizemos, fazemos, a reagir de outra forma às circunstâncias. E, portanto, esta é a parte mais, digamos, talvez mais complexa, quer de explicar, e atenção que eu estou a explicar, ou estou a dizer, ou a tentar explicar de uma forma muito, muito linear. Nós não estamos a entrar sequer no meio, estamos a entrar muito na superfície para também dar-vos uma ideia, para quem ainda não tem uma noção aprofundada de programação neurolinguística, não ficarem também muito assustados, senão depois torna-se mais complicado, mas não é propriamente simples, mas é fazível e consegue-se aprender perfeitamente e, portanto, não há qualquer... Depois de se entender o mistério, como é tudo na vida, acho eu, o mistério acaba por desaparecer. Então, esta neurobiologia do cérebro, este neuro, qual é o ponto de partida que os nossos neurónios têm? O ponto de partida para todos os seres humanos é, de facto, o tal sistema VACOG. E este sistema VACOG parece assim uma coisa, o sistema VACOG, atenção não baralhar com o Van Gogh, mas o sistema VACOG, basicamente, o que é? É o nosso sistema dos nossos 5 sentidos. E que, de facto,
que sentidos são esses? Visão, audição, sinestesia, olfato e gosto. E este sistema dos nossos 5 sentidos, e daí ser tão importante para a programação neurolinguística, nós percebermos e identificarmos quais são os sistemas dentro dos 5 sentidos, quais são os mais predominantes em cada um de nós. Por exemplo, vocês já ouviram falar e ouvimos dizer que aquela pessoa é muito visual, ou aquela pessoa é muito auditiva. Isso significa que nós, na apreensão que temos, na apreensão que fazemos do real, o nosso sistema, reparem, todos nós, a não ser que tenhamos, de facto, uma incapacidade neuronal ou uma deficiência a nível, por exemplo, claro que um invisual, um cego, não, perde aqui um sistema, por exemplo, da visão, um surdo-mudo, etc., perderá outros sistemas, mas estamos a falar para aquilo que, no fundo, é a bênção, não é? De nós termos, pelo menos todos aqueles que aqui estão, de conseguirmos trabalhar com os nossos cinco sentidos. Reparem, só aqui a mudança que é de abordagem e de apreensão da realidade. Porque, de facto, em situação dita normalizável ou normal, todos nós temos os ditos 5 sentidos. A verdade é que o sistema VACOG é uma espécie de impressão digital que muda para cada pessoa, muda em cada um de nós. Não há ninguém, em termos depois de percentagem, que tenha o mesmo sistema VACOG. Há sempre mudanças, há sempre pequenas diferenças, não são mudanças, há sempre pequenas diferenças de pessoas para pessoas. Então, é por isso que nós dizemos que há os visuais, os sinestésicos, os auditivos, e quando dizemos isso estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que, de facto, naquela pessoa, a sua organização neurológica a nível de sistema de percepção, sistema perceptivo dos 5 sentidos, é diferente do indivíduo que está ao lado. E isto é muito interessante, por exemplo, quando nós trabalhamos com equipas, quando nós trabalhamos em desenvolvimento de equipa, porque para determinadas, desculpa, eu não vou falar as FIAs, essa palavra a mim faz-me um pouco de confusão, mas quando nós trabalhamos com lideranças, com verdadeiras lideranças no pleno sentido do termo, nós, por exemplo, numa equipa, através da programação neurolinguística, claro que de outras ferramentas também, ok? Não é só da programação neurolinguística, não é só através dela que chegamos lá, mas nós conseguimos identificar de imediato, por exemplo, questões de incompatibilidade numa equipa que não tem nada a ver com o saber técnico da equipa ou com as competências, as chamadas hard skills da equipa, tem a ver muitas vezes com estas diferenças perceptivas que são dadas imediatamente pelas nuances de cada um, em termos de sistema VACOG. Por exemplo, há muitos anos, quando eu trabalhei, quando fui diretora de marketing da rede Unicre, na Unicre, passámos por uma situação muito interessante, e evidentemente que não saberia eu nessa altura que um dia viria a estudar isto e que viria a aplicar na prática em equipas. Mas lembro que passámos dos gabinetes individuais para os open spaces. Portanto, foi ali na fase do final da década de 90 em que essa alteração começou a ser uma alteração que a maior parte das empresas fez. E lembro-me que, na altura, aquilo a mim, pronto, era o meu terceiro emprego, eu ia mudando rapidamente, mudava de emprego porque queria experienciar várias áreas de negócio, etc. E fiquei assim perplexa de como é que alguém que trabalhava em gabinete e passava para o open space, por exemplo, tinha questões tão gritantes ao nível de ser incomodada ou ficar incomodada pelo tom de voz do outro, pela forma como o outro falava ao telefone, ou pelo o nível de voz da outra pessoa e como isso afetava o seu nível de rendimento, como isso afetava a sua produtividade. Hoje falamos em performance, na altura ainda falávamos em produtividade. Porque lá está, as pessoas que são ou que têm uma predominância
dentro do sistema VACOG da audição, são pessoas muito sensíveis a tudo o que é o mínimo ruído. A maior parte das crianças hoje, para vos dar um exemplo, que estão diagnosticadas com déficit de atenção, são crianças que efetivamente não têm déficit de atenção, são crianças que são hipersensíveis a tudo o que é o volume da voz, a acumulação de gente numa sala de aula que fala muito alto, por exemplo, toda a gente a falar ao mesmo tempo. Porquê? Porque o sistema dele, de percepção dele, é um sistema muito ativo, é o tal ouvido de tísico que nós às vezes dizemos, e às vezes até dizem, as mulheres ouvem tudo em simultâneo e mais alguma coisa. Tem muito a ver com isso. Há pessoas, por exemplo, vocês neste momento podem pensar assim, o olfato. O olfato, como é que nós vamos usar aqui a questão do olfato na criação de uma equipa e vamos criar compatibilidades e incompatibilidades? Pois bem, por exemplo, eu sou alguém que, se estiver a trabalhar ao lado de uma pessoa que use um perfume que, que não entre dentro daquilo que é o meu padrão do meu sistema olfativo ou sai um bocado fora, a mim, por exemplo, pode-me causar dor de cabeça. Pronto, e de facto torna o meu local de trabalho mais desconfortável. E todas estas nuances, de facto, envolvem a forma como nós apreendemos o mundo, gostamos ou não, ou gostamos mais ou gostamos menos de um determinado local de trabalho, da forma como reagem connosco, etc, etc. Portanto, a porta de entrada são sempre os sentidos. E a partir daí, aquilo que os sentidos fazem é organizar o mundo de acordo com esse dito sistema VACOG, e nós começamos a pensar sobre o mundo de uma determinada forma. Aliás, começando, falando na questão do sentido da audição, há coisas incríveis e também tristes, como por exemplo, sabemos há alguns anos, mas hoje é muito claro isso, que pessoas que passaram infâncias onde houve violência doméstica, são pessoas que têm a audição muito ativa, porque é através da audição, de facto, que nós percepcionamos o perigo, ou seja, antes de o perigo estar a dar-se, antes da situação estar a acontecer, há ruídos, há sons que já nos alertam para que o perigo possa vir aí. Portanto, isto é de facto, isso vai condicionar o nosso comportamento e vai condicionar a forma até como nós nos aproximamos ou afastamos, ou criamos ligação ou não criamos ligação com determinadas pessoas. E até a forma como nós escolhemos determinadas profissões. Portanto, parecendo tão simples, é de facto um sistema organizativo interno muito, muito, muito poderoso a nível daquilo que significa tudo aquilo que até é a nossa forma como nós decidimos e tomamos e optamos, tomamos todo o nosso sistema decisional. Então, dentro desta questão da neurologia, o que é que a PNL defende? Qual é a base, em termos teóricos, de que defende ou pensa ou projeta que tudo o que pensamos, sentimos e fazemos é o resultado da organização mental que o nosso sistema nervoso, a nossa base neuronal, realiza a partir da nossa percepção. E a nossa percepção é sempre o ponto de entrada que é dado porquê? Pelos programas mentais que nós vamos criando. Ou seja, no fundo, os programas mentais que nós vamos criando é aquilo que faz com que nós pensemos de determinada forma. O facto de nós pensarmos de determinada forma faz com que nós nos sintamos de determinada forma, e o facto de nos sentirmos de determinada forma condiciona a forma como vamos, o modo como vamos agir ou como reagimos perante o outro. É comum vocês encontrarem ainda hoje gestores de equipas que são altamente focados para porque é que as pessoas, pois porque é que a pessoa faz isto, mas qual é a razão? Ou seja, nós ainda continuamos em muitas organizações extremamente preocupados e focados naquilo que a pessoa faz. E nós, se conseguirmos ir um pouquinho para trás,
Imaginem que é uma questão de, sei lá, dinamição. Em todas as equipas, em todas, pronto, estou a exagerar, mas há sempre um ou outro inanimado, pronto, nas equipas, não é? Desculpa-me a expressão, mas é mesmo uma expressão que nós usamos no trabalho que fazemos. Ok, a pessoa é inanimada, mas se eu conseguir ir um pouco atrás e conseguir, isso é a ação, não é? É o comportamento da pessoa. Se eu conseguir ir um pouco atrás e tentar perceber como é que esta pessoa se sente para funcionar dentro desta equipa desta forma, acreditem que nós temos aí a base, de facto, muitas vezes da mudança comportamental que nós queremos ver na equipa. Porquê? Porque nós continuamos focados em mudar o comportamento. Mas para mudarmos o comportamento, nós temos de mudar a forma como a pessoa se sente. Temos de descobrir o que é que está ali por trás. E muitas vezes temos de agir, temos de ajudar a pessoa a mudar a forma como pensa. E a partir daí temos no fundo, o processo. Aquilo que eu penso determina aquilo que eu sinto determina aquilo que eu faço. Dou-vos um exemplo, sei lá, que todos nós conhecemos. Vamos a uma entrevista de emprego. Pronto. Um caso simplicíssimo. Se eu vou a considerar que talvez não seja a pessoa ideal para o cargo, nem é que sou incompetente. Não, pode ser uma coisa simples, tão simples como talvez não seja a pessoa ideal para o cargo. Esse pensamento, se vai começar a gerar em mim um sentimento de receio, um sentimento de incapacidade, e efetivamente, quando as perguntas são feitas, se calhar a forma como eu vou responder, se calhar não. Ou seja, essa ação, que é a resposta que eu vou dar ao outro, vai de acordo com aquilo que eu já estou a sentir. Mas o que originou isso foi aquele pensamento original. Se calhar, não sou a pessoa ideal para o cargo. Poderei não ser, poderá faltar-me isto ou aquilo, poderá haver um candidato melhor do que eu, ou dezenas de candidatos melhores do que eu. E isto nas equipas é extremamente importante. É nós conseguirmos identificar, e uma das estratégias ou uma das ferramentas é a programação neurolinguística, nós podermos identificar mais do que comportamentos, identificar qual é o sentimento que prevalece dentro daquela equipa. E aí conseguimos agir de outra forma, porque se vamos agir só na mudança comportamental, nós estamos a tentar agir só naquilo que é visível e falta-nos, de facto, tudo aquilo que é invisível e que é muito maior do que aquilo que é o visível. Ora bem, então, falta-nos a linguística, portanto, programação já está, neuronal também, e agora vamos à linguística. E esta linguística, o que é que significa? Não é a linguística da linguística como ciência do signo, a linguística basicamente é a ciência que estuda o significado das palavras, acabando por ser, mas depois, para quem for ao curso, eu explico, porque senão ficávamos aqui meia hora para chegar, para no fundo, aprofundarmos este tema. Mas, então vamos simplificar um bocadinho, porque temos pouco tempo, e vamos dizer que neurolinguística, vamos entender aqui a linguística como a linguagem verbal e não verbal que traduz os nossos pensamentos e percepções. Porquê? Porque aquilo que é interior vai exteriorizar-se. E como é que vai exteriorizar-se? Como é que eu exteriorizo o meu pensamento? É através daquilo que eu digo e da forma como eu digo. Daí esta questão do linguístico na PNL. O modo como verbalizamos a vida, no fundo, como nós falamos sobre a nossa vida, vai então influenciar a maneira como nós pensamos, como nós sentimos e como nós agimos. Se eu verbalizar a vida do ponto de vista, colocando-me no lugar, desculpem-me a expressão, do desgraçado, do infortúnio, nada me corre bem, e se permanentemente vou no carro a pensar, que chatice, isto nada corre bem, começa já na ponte Vasco da Gama, já houve acidente, já não sei o quê, reparem, eu não vou lá, porque não vou chegar a Lisboa sentindo-me assim tão máximo, não é? Se toda a gente faz isso, não sei, mas para os que fazem, de facto,
o facto de pensarmos e às vezes até verbalizarmos e dizermos algumas palavras feias, sozinhos até no carro, sobre aquilo que está a acontecer, e é um mero exemplo, vai fazer com que aquilo que estamos a sentir na altura mude, neste caso um bocadinho para pior, e que até às vezes a nossa concentração a conduzir, etc., vá também, ou aquilo que fazemos a tentar fugir à fila, às vezes vira-se o feitiço contra o feiticeiro. Então, a maneira como agimos está dependente destes ditos programas mentais e, de acordo com a programação neurolinguística, pode ser modificada. Eu aqui sou muito liberal, aliás, sou muito liberal. Quando dou formação, aceito plenamente, até porque a programação neurolinguística não é a única, digamos, atitude, modelo, não é o único modelo que trabalha este tipo de coisas, é um deles, é um dos mais, na minha perspectiva, é um dos mais eficazes, mas sou muito liberal no sentido em que podemos lá chegar por outras metodologias. Pronto, então também deixar aqui isso em aberto, no fundo, defender a minha causa, como é lógico, mas também deixar em aberto outras abordagens que também são possíveis, como também é lógico. Programação neurolinguística, aqueles que já leram alguma coisa ou que se calhar eventualmente já estudaram sobre programação neurolinguística, vocês já ouviram muito esta frase: o mapa não é o território. E de facto, o mapa não é o território, porquê? Porque nós lemos a realidade de acordo com o nosso modelo de aprendizagem. De acordo com o nosso modelo de aprendizagem, eu vou ler o que está a acontecer de uma determinada perspectiva. E isso é algo que nós pensando, todos nós já passamos por isso. Ou seja, imagina, se eu aprendi, às vezes as pessoas pedem coaching com PNL para trabalhar uma coisa que é a prosperidade. Nada me corre bem, ganho mal, não ganho bem, a prosperidade foge-me. Uma das coisas que perguntamos de imediato, no one-to-one, é onde é que a pessoa já ouviu aquele tipo de afirmações? E geralmente onde é que ouviu? Na família. Portanto, o dinheiro é algo que nunca chega até nós, é algo assim, pronto, se calhar um bocadinho até... Quem tem dinheiro até são assim aquelas pessoas ilícitas que fazem assim uns jogos e tal. Reparem, de facto, o nosso modelo de aprendizagem também condiciona a forma como nós percepcionamos o real. E nós aqui, através do modelo de aprendizagem, temos grandes categorias, que são os ativos, os teóricos, os reflexivos, os pragmáticos, e que também vão condicionar muito de acordo com cada um destes modelos, sendo que todos nós temos um bocadinho de ativo, de teórico, de refletivo e pragmático em nós, mas somos sobretudo de dois modelos. Eu, por exemplo, sou reflexiva pragmática. Eu gosto de analisar a situação, perceber o que se está a passar, mas não gosto de perder ali muito tempo a consminar o que é, o que é que não é, como é que é, e passar a ação. Gosto de entender o que se está a passar efetivamente, o que é que aquilo é, e a partir daí agir. Mas, por exemplo, isto numa equipa torna-se muito, muito interessante, porque vocês podem ter de integrar na vossa equipa, numa equipa de projeto, por exemplo, podem ter de integrar na vossa equipa um teórico. E geralmente o teórico é um teórico reflexivo. E é mais teórico reflexivo. E, por exemplo, nunca colocar um teórico na parte final do projeto em que é preciso fechar etapas. Porque o teórico não quer fechar etapas, o teórico quer perceber e depois quer entender cada vez mais e quer ir à base da teoria, aprofundar a teoria. E para um ativo pragmático, por exemplo, é altamente frustrante trabalhar com um teórico, nomeadamente em fases de projeto em que nós temos que fechar, temos deadlines, temos timings a cumprir. Claro que na vida é a mesma coisa, não é? No contacto one-to-one, se calhar nós o teórico, conseguimos identificá-lo assim muito, muito rapidamente, bem como o ativo pragmático, aquele que diz que sim, mas que nem sequer nos está a dar atenção, porque o ativo pragmático, no fundo, tem muita necessidade de caminhar rápido e tem uma capacidade muito elevada de percepcionar imediatamente a big picture, e ele quer logo entrar em ação. O que não quer dizer que isso também não faça, às vezes, perder pormenores importantes para o processo. Por isso é que
dentro de uma equipa, naquilo que é a compatibilização das várias personagens, ou se vocês quiserem, dos vários estilos de personalidade que nós temos, todos eles são importantes e todos eles, desde que nós saibamos depois colocar cada um no seu sítio onde cada um deles vai alcançar uma maior performance. Mas, pronto, depois na formação nós teremos a oportunidade de fazer exercícios e de todos estes conceitos que eu estou agora a passar, não só de nós os aplicarmos de acordo com aquilo que nós somos individualmente e quem nós somos, no contacto humano do ano-to-ano ou em pequenos grupos, bem como em contexto profissional. Então, de facto, e há alguns exercícios interessantes que fazemos sobre a questão da percepção da realidade e como nós percepcionamos todos a realidade de forma diferente. E porque é que percepcionamos de forma diferente? Porque na origem, de facto, o nosso sistema, a nossa arquitetura neuronal é diferente de um para o outro. E o nosso sistema perceptivo também. Então, de facto, até liga muito, a programação neurolinguística liga imenso com a inteligência emocional, porque efetivamente é preciso uma grande capacidade emocional, de empatia e de compreensão do outro para perceber que ele não é melhor nem pior, ele é só diferente. Eu posso gostar mais ou menos, mas compete-me a mim gerir isso e podendo, não é? Afastar-me desse estilo que não é o estilo que mais se adequa à pessoa que eu sou. Às vezes numa equipa, se calhar a maior parte das vezes numa equipa, nós não conseguimos fazer isso, mas podemos sempre organizar-nos de forma um pouco diferente para conseguirmos ajustar aquilo que estamos a fazer e para que o nosso trabalho também resulte de forma diferente. Ora bem, então, a questão do mapa não ser o território e, de facto, a realidade é o que pensamos que ela é, e quantas vezes nós não estamos, às vezes, por vezes estamos com conversas vazias de conteúdo, porque estamos, no fundo, a afirmar a mesma coisa, mas com percepções diferentes daquilo que se está a passar. Porquê? Porque o nosso sistema diz-nos isso, a realidade para nós é uma coisa e a realidade para o outro está condicionada pela forma como ele foi crescendo e adaptando os padrões e acumulando esses ditos padrões que ele foi memorizando. Então, assim, muito resumidamente, da forma como pensamos sobre o que nos acontece, resulta uma representação interna, que na PNL essa representação interna chamamos mapa. O nosso mapa interno daquilo que é o que nós percepcionamos sobre o que nos acontece é influenciado pelo mapa dos outros e, no fundo, o que nós temos são, no dia a dia, o que nós temos são percepções internas em contacto com outras percepções internas que, no fundo, se exteriorizam através do quê? Da tal linguagem, ou da tal linguagem verbal ou não verbal, ou até do silêncio. Mesmo sem os outros, o nosso mapa de pensamento influencia os nossos estados emocionais e até a nossa fisiologia. Porquê? Porque nem precisamos dos outros para que nós dinamizemos o nosso circuito emocional, ou nosso circuito de pensamento, a base, aquele que nós costumamos ativar. Imagina que ao nada me corre bem. Se for uma âncora que esteja ativada em mim, a PNL trabalha com o desalavancar das âncoras que já não são positivas para nós e colocar novas âncoras que sejam mais produtivas também para nós, não é? Então, nós, de facto, a nossa própria fisiologia, o nosso ânimos, chega a alterar-se e vocês sabem perfeitamente isso. Se eu me sinto triste, se eu me sinto aborrecido, irritado, a forma como eu abordo o outro é totalmente diferente se eu me sentir tranquilo, as coisas estão a fluir, estou feliz, totalmente diferente, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Deste mapa de pensamento interno resulta, de facto, essas mudanças de estado emocional e disso resulta a nossa mudança comportamental, ou se vocês quiserem o nosso comportamento.
Então, em conclusão, para alterar o nosso comportamento, para alterar a ação, quer connosco, quer com os outros, quer na nossa relação com os outros, nós devemos começar por alterar a nossa percepção interna. E, no fundo, digamos que, assim, em 50 minutos, isto é a base toda da programação neurolinguística, claro que pela rama, que depois nós vamos fazendo exercícios e vamos constatando, e práticas, e criando experiências e dinâmicas que vamos constatando que de facto assim é. Então, para alterar o resultado basta, e este basta está aqui entre parênteses propositadamente, basta alterar aquilo que nós pensamos, ou o nosso modelo de pensamento. E porquê? Porque a forma como pensamos determina o modo como nós nos sentimos, não é? E a forma como nos sentimos determina o modo como reagimos ao que nos acontece e o modo como reagimos ao comportamento dos outros, que no fundo é a base fundamental daquilo que é a interação humana, sabendo nós que na nossa vida não somos ilhas, às vezes tentamos, quando precisamos, não é? Mas que isso não é algo que nós consigamos ter permanentemente ativado. Então, na formação nós vamos trabalhar muito isto, que é analisar e tentar perceber qual é o nosso modelo de pensamento base, quais são as âncoras de pensamento que estão enraizadas em nós, às vezes até a níveis muito profundos, de tal maneira que nós já nem admitimos que aquilo é um modelo de pensamento. Porquê? Porque ele é quem nós somos, no fundo, não é? E a partir daí tentar ir desalavancando algumas formas de pensar e alguns pensamentos, instalando novos pensamentos e com isso criar sensações e sentimentos diferentes. Para quê? Para conseguir reações da nossa parte e resultados diferentes, como é lógico. Basicamente existem 3 formas que podem há pessoas que se identificam mais na transformação, com a transformação da fisiologia, outros das representações internas, ou seja, dos pensamentos, e outros através da linguagem. Mas estas 3 formas de alterar o nosso sistema de pensamento, elas podem funcionar em conjunto. Nós podemos treinar-nos para usar toda em conjunto. Então, o modelo 1, basicamente, é a transformação da fisiologia. É o que eu chamo de enganar o cérebro. Estou a sair de casa, estamos a sair de casa irritados, mas mesmo assim nós simulamos um sorriso. Esse é o exemplo mais básico que vocês possam imaginar, mas há outros. Quando eu simulo o sorriso, reparem que, como nós estamos a trabalhar a nível subconsciente, estamos a simular o sorriso, embora não estejamos alegres, a nível consciente. Mas isso vai fazer com que o nosso subconsciente ative o pensamento ou a sensação, se vocês quiserem, ligado ao sorriso. Então toda a nossa dinâmica corporal também muda. E vocês, se quiserem, mesmo não indo fazer o curso, podem testar fazer isso, porque é mesmo muito, muito interessante. Outra forma é, reparem, de manhã, quando estão a sair de casa, agora já vamos saindo de casa para trabalhar, não é? Mais fisicamente, reparem como é que vocês vão. E a maior parte de nós já vai com a mochila, com o portátil, vai com a lancheira não sei o quê, ou a marmita não sei o quê, vai tentar, já vai com a chave na mão, já... E geralmente vamos a andar, vamos a caminhar e vamos olhar para o chão, nós já vamos com os nossos pensamentos, há muita tendência de nós pensarmos, olhar para baixo, e muitas vezes já dobrados sobre o próprio dia, já iniciamos o próprio dia já dobrados, já, desculpem uma expressão, já a cair sobre o dia. Se vocês tiverem a noção disso e automaticamente conseguirem mudar a forma como está a vossa fisionomia e alargarem os ombros, respirarem, ok, e vou-me a eles, basicamente, ou seja, é assim, só tem uma forma, é dar certo. Vocês vão sentir uma mudança anímica muito, muito grande. Isto é interessante experienciar, é interessante fazer. Portanto, aqui estamos a falar da transformação da nossa fisiologia, que vai fazer com que nós nos sintamos
de forma diferente. Depois temos o modelo 2, que é mudando, alterar os resultados, mudando as nossas representações internas. E aqui estamos a falar, efetivamente, de pensamentos, ou seja, é mudar, é conseguir dar um novo significado àquilo que efetivamente estamos permanentemente a pensar. É aquilo que nós, em psicoterapia, eu não quero trazer a psicoterapia para aqui, mas nós em psicoterapia trabalhamos imenso a ressignificação, que é como é que eu vou criar um novo significado, tentando que seja um novo significado mais positivo. Mas foi muito doloroso o que me aconteceu. Ok, pode ter sido, mas aprendemos alguma coisa com isso. Lá no futuro, podemos evitar a mesma coisa? Como é que eu vou ressignificar isto? Ou quero viver o resto da vida a achar que foi, olha lá o que me aconteceu e agora, não é? Ou seja, estas perguntas base que a programação neurolinguística, depois vocês podem ver uma formação, é muito questionante e mexe muito com o nosso interior, porque faz com que nós analisemos, vamos lá, a tal estrutura mental de pensamento que temos, e faz com que nós vamos lá buscar aquilo e tentemos de facto, podemos não conseguir, e até pode não estar no momento de vida, podemos não estar no momento de vida indicado, ou mais indicado, para fazer essa transformação. E não há mal nenhum nisso. Mal é nós não estarmos no momento ideal para fazer uma determinada transformação, efetivamente, por várias razões, não, mas tem que ser agora, e, portanto, se não é de uma maneira, é de outra, isto vai acontecer. Estamos a carregar-nos de quê? Do padrão que sempre trazemos na vida, luta, esforço, luta, esforço, luta, esforço. E às vezes basta tomarmos consciência de que é esse o padrão para nós conseguirmos ressignificar o que está a acontecer e fazermos uma questão, ou colocarmos uma questão muito simples, que é: haverá uma forma mais fácil de eu chegar lá? Haverá uma forma alternativa de alcançar este objetivo? Haverá? E face à pergunta, à resposta que surgir, nós aí conseguirmos munirmos-nos de nova informação, novas pessoas que vamos contactar, etc., para alcançar de facto essa mudança. Portanto, a programação neurolinguística, desde já vos digo que é muito desafiante, porque não é algo de, entre aspas, passar a mão pelo pelo. Não é, pronto. Não, quando nós avançamos para isso, efetivamente, é-nos dada uma oportunidade de mudar a forma como temos vindo a fazer, a forma como temos vindo a pensar, a forma como nos temos vindo a sentir. E essa oportunidade surgiu numa determinada fase da nossa vida por alguma razão, não vamos aqui analisar qual. Mas uma vez tendo essa oportunidade, no fundo, é uma boa fase para nós definirmos se realmente seguimos em frente por aí ou se efetivamente isto fica como conhecimento geral e nós não vamos aprofundar o tema, correto? Depois a questão da linguagem, que é como é que eu verbalizo a minha vida, como é que nós verbalizamos a nossa vida. E se vocês analisarem, há exercícios que depois nós fazemos na formação que têm muito a ver com isto, que é, eu sou muito chata nisso, nós agora estamos aqui num monólogo, não é? Mas eu sou muito chata nisso, que é, nas partilhas que os formandos fazem connosco, comigo, neste caso, eu às vezes digo, para tudo, o que é que acabou de dizer, como é que acabou de verbalizar, para quê? Para que a pessoa vá tendo consciência de que está a verbalizar a sua vida ou partes da sua vida de uma forma que não é, eu não gosto nada da questão negativo-positivo, eu gosto da questão produtivo ou que não vai levar a lado nenhum. E às vezes estamos a verbalizar a nossa vida permanentemente pela área daquilo que é improdutivo. Pensar daquela forma não vai dar a lado nenhum, só vai dar mais tristeza, só vai dar mais comiseração, só vai dar mais desânimo. Então,
Porque não transformar isso em algo que dê alguma coisa? Porque não pensar ao contrário? Porque não tentar transformar isso? E esse, de facto, é o grande desafio da PNL para alcançarmos resultados diferentes. E nós trabalhamos muito isso em sala, quer seja a sala física, quer neste caso no nosso curso, a sala virtual. No fundo, como é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto ajudando o cérebro a encontrar o quê? Não é passar do pensamento positivo para o pensamento negativo, porque depois há várias correntes da PNL e, portanto, também há aquela corrente da PNL, as correntes da PNL, não é? Que é aquele género que vai tudo para o pavilhão, já não se chama pavilhão atlântico, ok, mas o antigo pavilhão atlântico, vai tudo para o antigo pavilhão atlântico e tal, e não sei o que, pessoal, e toca lá, e vai tudo, e manda-se lá para a piscina, e o pessoal está ali na plateia e diz assim, mas atenção, é que a piscina está vazia. Não faz mal, vocês mandem-se, claro, tudo bem. Calma, isto não é... A coisa não se passa bem assim. Então, de facto, nós... Não é obrigar a pessoa de imediato, agora está assim, agora faz isto e fica bom, ou agora faz isto e muda a sua vida. Não é por aí. Mas é conseguirmos, aos poucos, ir criando os tais pensamentos de substituição, ir identificando os pensamentos que não são úteis para nada, só nos desgastam, só nos fazem pior, para transformá-los em pensamentos que já nos fazem sair um pouquinho daquele estado onde nós estamos e que não nos interessa muito estar, ou que nós temos consciência de que permanecer mais tempo assim não me vai levar propriamente ao objetivo, não me vai fazer propriamente feliz. E de facto é isso que nós trabalhamos muito nesta formação, com várias dinâmicas. Só para finalizarmos, e porque já são 7h29, só para finalizarmos, dar-vos apenas um exemplo de um pensamento improdutivo. Se estivéssemos aqui na outra área da PNL, aqui estaria pensamento negativo, com o qual eu não concordo. Porquê é que eu não concordo com isso? Porque, no fundo, todos os pensamentos têm uma utilidade. Quanto mais não seja para nos mostrar a inutilidade deles para aquilo que nós queremos alcançar. Então, gosto mais deste sistema, não é? De pensar, é o pensamento improdutivo, um exemplo de pensamentos improdutivos. Quando menos se espera, as coisas mais acontecem. E tal, porque mas vê lá, tem cuidado que isto, quando menos se espera, as coisas mais acontecem. E nós, neste momento, estamos peritos nisso. Olha, a Covid-19 foi uma coisa má que de repente aconteceu. Neste momento, o que está a passar na Ucrânia é algo terrível que também está a acontecer. É verdade, isso acontece. Agora, do que é que me adianta, efetivamente, em termos práticos, inundar-me dessa emoção e não pensar assim, ok, posso apanhar Covid? Posso. Mas se estou vacinado? Estou. Ok, não, nem sequer estou vacinado. Vou procurar fazer o melhor possível. Vou procurar todas as estratégias e mais algumas para sair disto o melhor possível e com a maior rapidez que eu consiga. No fundo é mudar aqui, é mudar o circuito de onda, é mudar este circuito de pensamento. E isto parece simples de fazer, mas no dia a dia, quando nós damos por ela, nós já estamos do lado do pensamento improdutivo. Então, um mero exemplo, atenção, quando menos se espera as coisas mais acontecem, ou a vida muda de um dia para o outro, nós podemos transformar em pensamento construtivo. Por exemplo, aconteça o que acontecer, consigo resolver. Mais para a esquerda, mais para a direita, mais com ajuda, mais sem ajuda. Aconteça o que acontecer, eu consigo resolver, consigo chegar lá. E de facto, depois há umas outras frases porque nós podemos transformar, com as quais nós podemos transformar o nosso pensamento improdutivo em construtivo, mas pronto, é muito de acordo com aquilo que é o perfil de cada um de nós. Algo que eu aprendi na prática e eu já transformei, não vou dizer 5, mas ali umas 4 vezes já transformei tudo aquilo que fui absorvendo da formação
e da certificação em programação neurolinguística, e a maneira como eu vou passando isso, neste momento já não é algo, já está algo afastado em algumas partes daquilo que é o original. Porquê? Porque quando nós começamos a aplicar na prática, na nossa vida, nós também vamos construindo um modelo que nós acabamos por verificar na prática do dia a dia, o que é que funciona melhor connosco, o que é que não funciona tão bem, e ajustamos, e ajudando também os outros, neste caso os meus formandos, não é? A também ajustarem essa a informação que recebem. Ou seja, isto para vos dizer que a maneira de, a abordagem que serve para uma pessoa não é propriamente a abordagem que pode servir para a outra, e está tudo certo. O que o formador terá de fazer, ou deve fazer, é tentar arranjar a abordagem mais adequada para cada uma das pessoas que ele tem. É difícil fazer isso, se calhar é um bocadinho, mas é assim, é desafiante, é desafiador, e é isso também que dá prazer, que nos dá prazer quando nós trabalhamos este tipo de competências comportamentais, porque se isto fosse para ser igual para todos e não dar, no fundo, liberdade àquilo que é a singularidade de cada um, se é mais teórico, se é mais reflexivo, se fica mais confortável se eu explicar esta questão do consegue ouvir-nos, consigo ouvir-nos, ou se, ok, não, Teresa, isto não é assim tão importante para mim, vamos seguir para o outro lado. É importante respeitar isso também, não é? Porque formação não pode ser como está a ser agora, que é um débito que eu ainda não vos consegui ouvir, mas basicamente, a nível da linguagem, é nós estarmos atentos, estamos a ouvir-nos, conseguimos ouvir o que nós dizemos a nós próprios, e às vezes sobre nós próprios, que verbalizações é que eu costumo usar? São positivas, são proativas ou são reativas? E por aí fora. Bem, e estamos já passei o tempo, peço as minhas desculpas por isso. Então, o curso de PNL para alterar padrões limitadores e aumentar a performance pessoal e profissional, é este o título, vai decorrer nos dias 18, 19 e 20 de abril, de manhã, das 10 às 13, cada dia 3 horas, na plataforma Zoom. E as inscrições, no fundo, estão abertas e vão continuar abertas para que quem quiser possa, no fundo, fazer essa inscrição. Eu agora, sabendo que já ultrapassei o tempo que me estava destinado, disponibilizo-me para as perguntas que me queiram fazer, 2, 3 questões, e responderei com todo o gosto, se assim considerarem pertinente, ok? Alguém quer questionar alguma coisa? Não? Obrigada, Teresa. Está tudo bem. Está tudo ok? Está tudo ok, explicou muito bem. Obrigada, pronto. Então isso é bom. Então, nesse caso, eu se calhar, não havendo questões, iríamos terminar por aqui. Sandra, está por aí? Estou, sim, senhora. Quer colocar alguma questão? Não, gostava muito de ser formanda no curso. Pronto, quem sabe? Sim, quem sabe, exatamente, quem sabe. Quem sabe. Mas, sim. entretanto, já coloquei o link direto para a sim, inscrição aí no eu vi bate-papo. no chat, sim. Pronto, quem ainda não tenha visto e se tiver interesse em saber mais informações, poderão, obviamente, aceder a esse link. Qualquer questão também é só ligarem para o SECU, mandarem um e-mail, Sandra Rodrigues, sandra.rodrigues@secu.pt. Cá estarei também para esclarecer alguma questão que haja sobre o curso. Eu há pouco penso que tenha dito, portanto todos vocês vão receber um voucher no valor de 10 euros, que poderão descontar neste curso também, e contamos com todos, claro, se quiserem aprofundar o tema, contamos com todos, no dia 18. Sim, 18, 9 e 20, exatamente. Obrigada por mim, quando ver-vos no dia 18. Aí sim, já com câmaras. Obrigada. Obrigada também. Obrigada a todos também pela presença. Obrigada. Com licença. Obrigada. Obrigada.